Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Vereadores aprovam projetos de lei durante a 37ª sessão do ano. Também vamos mostrar como será o trabalho nos gabinetes durante o período do recesso parlamentar. E ainda a campanha Junho Branco alerta sobre os perigos do uso de drogas. Câmara defende políticas públicas de prevenção e tratamento. E durante a 37ª sessão do ano, a última antes do recesso, os vereadores votaram projetos de lei, entre eles o da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a 37ª sessão, a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar de julho, os vereadores aprovaram 14 projetos. Entre eles, a proposta que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026. O texto recebeu 14 votos favoráveis, 6 contrários e 6 emendas da mesa diretora e da Comissão de Justiça e Redação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é responsável por traçar prioridades e metas do orçamento público para o ano seguinte. Ela serve de orientação para a LOA, Lei Orçamentária Anual, que de fato apresenta o orçamento do município. Também foi aprovado com votação unânime o projeto que concede recomposição inflacionária de 5% aos servidores da Prefeitura, incluindo aposentados, pensionistas e estagiários. Uma emenda da mesa diretora da Câmara estende o direito aos servidores da Câmara. O reajuste passa a valer a partir de julho. Outro projeto que recebeu o aval favorável dos parlamentares é a matéria que garante a realização do contrato intermunicipal Três Rios. O consórcio prevê aprimorar e integrar o sistema de transporte e logística para o desenvolvimento econômico e integrado de diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com a aprovação da matéria, São José e outras 5 cidades passam a compor o consórcio formado por mais de 20 municípios. Também foram aprovadas propostas que tratam da reestruturação administrativa da Prefeitura. Com o objetivo de substituir a estrutura da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, criando e extinguindo cargos. E outro, que recria as secretarias de Proteção ao Cidadão, Urbanismo e Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Esporte e Qualidade de Vida, Manutenção da Cidade, Saúde, Educação e Cidadania. Os parlamentares também aprovaram o projeto dos vereadores Sérgio Camargo e Renato Santiago, que assegura a decisão da família de sepultar ou cremar fetos de mães que tiveram perda gestacional. Os serviços de saúde pública deverão possibilitar essa escolha e a participação na preparação do ritual. Outro projeto aprovado dos vereadores Sérgio Camargo e Renato Santiago propõe medidas para humanizar o atendimento às mães que sofrem perda gestacional ou neonatal em São José dos Campos. Com a proposta, as unidades de saúde públicas e privadas deverão oferecer acomodação em espaços separados, garantir direito a um acompanhante durante a internação, além de encaminhar para serviço de apoio psicológico. Ainda durante a sessão, foram aprovadas 2 propostas para denominação de ruas e concessão de honrarias. Agora, com o recesso parlamentar, as sessões ordinárias terão uma pausa e retornam no dia 5 de agosto, uma terça-feira. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E essa foi a última sessão do primeiro semestre. A partir do dia 1º de julho, os vereadores entram no chamado recesso parlamentar. Algumas atividades ficam suspensas, mas o trabalho nos gabinetes continua. A partir do dia 1º de julho, a Câmara entra em recesso parlamentar. O período é regulamentado pelo regimento interno e previsto na Lei Orgânica do município. Durante o recesso, atividades parlamentares como reuniões das sessões e votações de projetos de lei ficam suspensas temporariamente. O que você tem é a paralisação das atividades legislativas, né? Então você não tem sessões, né? Tanto a sessão de expediente quanto a sessão de ordem do dia não acontecem nesse período, né? Os prazos de emenda ficam suspensos, os prazos de comissão ficam suspensos, e aí tudo isso retoma após o fim do recesso legislativo. Apesar da pausa nas reuniões em plenário, o trabalho dos gabinetes não para. O Daniel é chefe de gabinete da vereadora Juliana Fraga e conta que nada muda na rotina dos assessores parlamentares.
Por aqui, os atendimentos seguem normalmente das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. Os funcionários continuam trabalhando, né? A gente recebe aqui durante a semana, durante o mês normal, reivindicações de todos os munícipes, né, por telefone, por e-mail, e essas reivindicações chegam para a gente apresenta para a vereadora, mostra para a vereadora, independente do recesso. Então todos os funcionários continuam trabalhando. O recesso legislativo não significa que o munícipe joseense ficará sem acesso aos serviços prestados pela Câmara Municipal. Além dos gabinetes, os trabalhos de atendimento ao cidadão seguem com as portas abertas. O SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que é onde o cidadão pode vir obter qualquer informação sobre o funcionamento da Câmara, sua administração, suas despesas, ele continua aberto durante o recesso, no horário de funcionamento da Câmara, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, sempre recebendo qualquer cidadão que tenha interesse. Da mesma forma, a ouvidoria, né, que recebe sugestões, reclamações, recebe pedidos de providências acerca dos serviços da Câmara, também no mesmo horário continua funcionando. O CAC, ele está no prédio da Câmara, mas é um serviço da Prefeitura. Seu horário de funcionamento e a forma de funcionar não está atrelado às sessões, quer sejam ordinárias ou extraordinárias. Quem disciplina o horário de funcionamento do CAC é a Prefeitura, respeitado o espaço do funcionamento da Câmara. E os vereadores também não param. Mesmo sem as reuniões de Câmara, os parlamentares mantêm os atendimentos à população e seguem fiscalizando os serviços públicos. Esse trabalho pode ser acompanhado pelos canais da Câmara e dos vereadores. Aqui ou a gente eles mandam WhatsApp, e-mail, se querem marcar uma reunião comigo aqui no gabinete, é só agendar, ou eles querem que eu faça alguma visita, no caso, para apresentar alguma situação no bairro, eles também podem mandar mensagem, agendando, a gente vai até o bairro. Os gabinetes de rua, os gabinetes itinerantes continuam normalmente ou nas feiras, em frente às UBS. Pode entrar em contato aqui no nosso site da Câmara Municipal ou vir aqui presencialmente, que um dos vereadores aqui da Câmara Municipal vão fazer o atendimento aí à população. Como determina o regimento interno, o recesso parlamentar termina no dia 1º de agosto. Já a primeira sessão do segundo semestre vai ser realizada no dia 5, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. O encontro é numa terça-feira e vai seguir o rito de votação de documentos e debates em plenário durante o pinga-fogo. Enquanto a sessão não retoma, você pode acompanhar tudo o que acontece na Câmara no nosso jornal Boletim Legislativo, no site e nas redes sociais da Câmara. Mas se preferir, o Legislativo está sempre de portas abertas para te receber. Então, através das redes sociais, a gente continua fazendo as reuniões, inclusive tem reuniões já agendadas, visitas nos bairros. O andamento, pelo menos dos mandatos, continua normalmente nesse mês de julho. Sim, a Câmara vai estar funcionando, os servidores, os gabinetes vão estar funcionando e os vereadores também diariamente estão aí nas feiras, nas cidades aqui de São José dos Campos, ajudando, atendendo a população aí. A gente fala agora sobre saúde. Uma parceria entre poder público e universidade deve expandir as consultas do SUS aqui no município. Agora, o Centro Integrado de Saúde vai receber pacientes encaminhados pela Prefeitura. Inaugurado no ano passado como Clínica Escola, o CIS é um espaço onde alunos da área da saúde da Universidade Anhembi Morumbi atendem a população gratuitamente. Agora, com a parceria com o poder público, o centro passa a atender também pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do município. O diretor de Regulação e Controle do município, Marcelo Ferreira, destaca como vai funcionar a ampliação dos serviços. A prefeitura encaminha pacientes que passaram pela atenção primária, pelas UBSs ou estratégia de saúde da família, que precisam de alguma consulta e atendimento em especialistas. A prefeitura tem buscado novas parcerias e ampliar sua rede de oferta de vagas, justamente sabendo que quanto mais oferta de vagas tiver, a gente tem o menor risco de agravamento dos quadros dos pacientes. O espaço, que conta com 34 consultórios, já recebeu os primeiros pacientes encaminhados pelo SUS. Nesta primeira etapa, são 40 vagas para geriatria. E novas especialidades devem ser oferecidas nos próximos meses. Atualmente a gente está ofertando as vagas em geriatria. Nosso plano de trabalho com a CIS, com a Anhembi Morumbi, é para até 1.350 atendimentos por mês, e dentre esses atendimentos a gente tem outras especialidades como cardiologia, dermatologia, procedimentos também
cirúrgicos e consultas em psicologia e fisioterapia. Para a coordenadora do centro, além de beneficiar a população, a medida também vai aumentar as oportunidades de estágio para os alunos. Todo o atendimento que eles fazem é supervisionado por um preceptor. Então, eles atendem o paciente, fazem a anamnese, o exame físico e chamam o preceptor para discutir a conduta, a orientação. E esse preceptor ele vai trabalhar com o aluno o conhecimento técnico, aumentar as hipóteses diagnósticas, vai fazer a correlação com as especialidades, com as disciplinas básicas e vai também trabalhar com eles aspectos do atendimento relacional. Um atendimento sempre humanizado, respeitoso e que seja trabalhada a conduta em consenso com o paciente. A Câmara Municipal acompanha de perto a parceria entre o poder público e a universidade e acredita que o conhecimento acadêmico, aliado à responsabilidade social, pode aumentar o acesso à saúde. É uma parceria que vai virar referência para toda a região, né? Quando você tem um setor privado junto com o público, que você pode ofertar serviços e você pode diminuir uma demanda, e principalmente da saúde, isso é de suma importância para o município, né? Os parlamentares destacam ainda que ampliar a oferta de atendimentos é uma cobrança frequente do Legislativo e que a iniciativa deve reduzir as filas dos sistemas de saúde. Vai ajudar muito a população, nós temos diversas filas, né, na área da saúde, essas filas precisam andar e essa parceria aí com a faculdade vai ajudar muito a gente dar andamento nessas filas aí de cirurgias, consultas, exames aqui de São José dos Campos. Para ser atendido pelo CISA através da parceria, é preciso ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. O espaço também realiza atendimentos que podem ser agendados pelo telefone. Essa parceria com a CIS, né, da Embi Morumbi, ela acaba ampliando a oferta de vagas em especialidades e exames para o município. Com isso, os tempos de espera para consultas especialistas, eles vão ser, com o tempo, reduzidos. Então, isso vai trazer um melhor conforto para a população e até a diminuição dos riscos de agravamento dos quadros clínicos. E com a parceria com o SUS, o que melhora para nós é poder trabalhar uma linha de cuidado, ou seja, o paciente que vem para o especialista, ele já veio de um médico generalista. Ainda sobre saúde, a campanha Junho Branco alerta para os riscos do uso de drogas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool e outras drogas mata todos os anos mais de 3 milhões de pessoas no mundo. Em São José, a Câmara Municipal defende a adoção de políticas que garantam atendimento para os dependentes químicos e familiares. A relação de Alexandre com as drogas começou ainda na adolescência. Aos 12 anos, para romper a timidez, ele abusava do álcool. Isso abriu a porta para outras substâncias, e assim foram anos de dependência química. Naquela época tinha muita festinha nos finais de semana, então o uso era mais nos finais de semana. Só que eu tenho uma doença chamada adicção, ela é progressiva. E aí o final de semana começou a ser habitual, né? E aí eu larguei o estudo, eu fazia Senai, deixava de ir para o Senai e ficava usando a substância. E foi namoro com a droga. Tudo que eu ia fazer era meios e maneira de conseguir. Depois de 11 anos de abstinência, Alexandre teve uma recaída e agora está longe das drogas há quase 11 anos novamente. Durante este processo, ele mudou de carreira e hoje trabalha nesta clínica, ajudando pessoas que passam pelos mesmos problemas que, no passado, fizeram parte da vida dele. Em todas as áreas da minha vida eu preciso estar bem para passar algo de bem, né? Algo de bom, que seja um abraço, uma palavra de conforto, um aperto de mão, né? A experiência de vida ajuda muito. A dependência em drogas lícitas ou ilícitas é considerada doença pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e traz transtornos não só para o usuário, podendo causar outros problemas de saúde, como também para os familiares. Por isso, foi criada a campanha Junho Branco, que visa conscientizar a população, principalmente jovens e adolescentes, sobre os riscos do consumo de álcool, cigarro e outras substâncias. Para essa especialista em dependência química, a campanha ajuda na conscientização sobre os perigos do abuso das drogas.
ainda existe tabus, preconceitos, né, referente à dependência química enquanto patologia. Então é muito importante termos um período para falar sobre o transtorno por uso de substância. Sobre o assunto, na Câmara está em tramitação um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a implantar atendimento psicológico e social online, dando suporte aos familiares de dependentes químicos. A Prefeitura também realizou campanha nas escolas sobre a conscientização do uso de drogas, tendo como público-alvo principalmente os pais de jovens e adolescentes. A nossa intenção é que a família entenda que a casa precisa ser o lugar da proteção, onde ela fala sobre a droga, porque os filhos vão enfrentar isso, mas os pais precisam dizer para eles, não, você aqui tem um lugar seguro, pode conversar conosco, você não vai precisar buscar meios para poder satisfazer as suas ansiedades, porque é isso que os meninos fazem. Quando não tem ninguém que escuta em casa, quando não tem um olhar em casa, ele vai procurar alguém. Mas, além da conscientização, a campanha Junho Branco também alerta para a importância do tratamento para a dependência química. Uma pessoa que está em recuperação, ela precisa cuidar de si, ela precisa cuidar das suas escolhas, cuidar dos seus hábitos, participar de grupos de autoajuda, fazer terapia. Ela precisa buscar atividades que irão incentivá-la para a pulsão de vida, né? Para que ela não volte naquele quadro depressivo e tenham possíveis recaídas. Então, todos os âmbitos da área da vida da pessoa, como qualquer outra pessoa, ela precisa ser cuidada. Por mais dura e difícil que seja a luta contra a dependência química, é possível encontrar uma saída. E o Alexandre é prova disso. Hoje, mais perto da família e com a missão de ajudar ao próximo, ele faz das suas experiências ensinamentos para a vida. Hoje eu tenho uma neta de 5 anos, sou avô, aprendi a ser pai, minha filha tem 25, né, e aprendi a ser filho. Então, assim, o lance é ter uma qualidade de vida, né? Uma nova maneira de viver, ser uma pessoa assim, útil para a sociedade. E a gente só vai ser útil ajudando o próximo. Então, se não desista dos seus familiares, mostre para eles que tem caminho. Que bom, Alexandre, que você está bem agora e hoje pode dar esse testemunho de que, com apoio, é possível superar a dependência. E se você precisa de tratamento ou conhece alguém, as unidades básicas de saúde aqui do município são a porta de entrada e oferecem atendimento. Aqui na cidade também, os pacientes com demandas de urgência e emergência podem procurar uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E a gente muda de assunto agora para saber quais são as vagas abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para acabador de mármore e granito, administrador de marketing, ajudante auxiliar de bar, ajudante de eletricista, ajudante de obras, aplicador de adesivos, assistente de contadoria fiscal, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar financeiro, auxiliar mecânico de refrigeração, carpinteiro, chapista de lanchonete, eletricista de manutenção, eletroeletrônica, instalador de tubulações, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marceneiro, marceneiro de móveis, mecânico de automóvel, mecânico de bicicletas, mecânico de refrigeração, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, montador de veículos, motorista de caminhão guincho pesado com munque, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo telemarketing, operador eletromecânico, passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, pintor de edifícios, pintor de veículos, recepcionista atendente, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, separador de material reciclável, serralheiro, servente de obras, supervisor administrativo, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de suporte de TI,
técnico em eletrotécnica, vendedor de consórcio, vendedor interno. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de ajudante de embalador, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel e copeiro, empacotador à mão, operador de caixa e operador de teleatendimento ativo, telemarketing, operador de vendas, recepcionista de hospital e telefonista. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. O fim de semana chegou, minha gente. Claro que tem dicas na agenda cultural. Coisa boa saber o que vai rolar neste fim de semana na cidade. Luísa Minas aqui com a gente, como sempre. Tudo bem, Lu? E aí, Fran, tudo bem? Animada, empolgada para o final de semana? Sempre animada, empolgada para o fim de semana. Agora, uma coisa é certa, esse é o último final de semana do mês de junho. E claro que esse mês é o queridinho, né? Com as festas juninas, também com os arraiás. Ainda vai rolar alguma coisa pra gente? Diz que sim. Fica tranquila, Fran. A agenda dessa semana segue em ritmo junino. O Arraiá do Sanja começou na quarta-feira, lá no estacionamento do Center Valley Shopping. Mas durante esse final de semana, ele segue com tudo. O evento traz música boa, comidas típicas de dar água na boca e brincadeiras para toda a família. Hoje, a partir das 8 horas da noite, a banda Pelados em Sanja se apresenta por lá. Mas para conferir as atrações dos próximos dias, é só checar nas redes sociais do shopping, que lá encontra tudo certinho, todos os detalhes. Mas aqui, ó, passando rapidinho pra gente, a entrada é gratuita, é só chegar por lá. E é o restante desse final de semana, né? Acontece das 6 às 9 hoje, né, sexta-feira, e sábado e domingo do meio-dia às 10. E hoje também rola muita música boa lá no Sesc. Os cantores Ricardo Vinini e Zé Elder se apresentam por lá com o show Moda de Rock. O projeto surgiu em 2007 com a proposta de adaptação de clássicos do rock para viola caipira. Tá imperdível. Então, o show começa às 7h30 da noite e a entrada é gratuita, também é só chegar por lá. Ainda no ritmo do rock and roll, o cantor Supla se apresenta este sábado no Festival de Inverno do Vale Sul Shopping. O evento, que acontece desde a semana passada, traz além de várias atrações musicais, estações gastronômicas e também um espaço super instagramável para você curtir com a família, tirar várias fotos, tá bem legal. Bom, pessoal, então o show do Supla começa às 9h30 da noite e a entrada também é gratuita, só chegar por lá. Agora, se você busca uma programação teatral, tem peça estreando esse final de semana lá no Teatro Colinas. Suzana Vieira chega com o espetáculo Lady, uma comédia sobre a vida. A história traz de um lado um dos maiores personagens da dramaturgia mundial, Lady Macbeth, e do outro lado uma das mais importantes atrizes populares, Suzana Vieira. O que as duas têm em comum e como elas se conversam durante toda a peça? Aí é muito spoiler, então eu convido você a conferir. Mas o espetáculo começa às 8 horas da noite e os ingressos estão disponíveis no site do Teatro Colinas. Também no sábado tem clássico do cinema brasileiro passando lá no Parque Vicentina Aranha. O Alto da Compadecida 2 é o filme em exibição dessa semana no cinema ao ar livre. Sucesso de bilheteria com 3 indicações ao Prêmio Ápica de Cinema 2024, a continuação do longa traz de volta os personagens João Grilo e Chicó, interpretados por Matheus Nachergali e Celton Mello, em uma nova aventura. Tá bem legal, gente. Então, a sessão começa às 7 horas da noite e a entrada também é gratuita, só chegar por lá. Agora, para quem curte um forrozinho, no domingo, o grupo de Candango se apresenta no Quintal Skate Park, no evento Forró no Pôr do Sol. Eles se apresentam com um repertório repleto de clássicos que promete deixar ninguém parado. E claro, além de música boa, aquele sunset incrível para combinar com o clima também está confirmado. Bom, pessoal, o evento começa às 5h30, né? E a entrada também é gratuita. Os detalhes também nas redes sociais. Fran, já escolheu a sua programação? Olha, muita coisa boa, né? Teatro, forró. Agora, eu quero comer bolinho caipira. É isso. Eu quero me despedir de junho com bolinho caipira, Tem com que certeza. ser, senão é só ano que vem. Maravilha. Lu, muito obrigada, viu, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. E a gente confere agora como é que fica o tempo neste fim de semana. A tarde de sexta-feira será de sol, com aumento de nuvens no céu. À noite, a previsão é de chuva. A máxima será de 23 graus, a mínima de 15. No sábado, a previsão é de sol com nevoeiro.
À noite, sem previsão de chuva. A mínima esperada é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Já no domingo, amanhã será de sol entre as nuvens durante o dia. À tarde, o tempo ficará nublado. À noite, sem previsão de tempo chuvoso. A máxima será de 25 graus, a mínima de 15 graus. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Aproveita para seguir as redes sociais da TV Câmara, que a gente sempre publica bastidores e informações por lá. E se quiser rever as reportagens, é só acessar o YouTube TV Câmara SJC. Voltamos na segunda-feira. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.